Muito bem, resumir uma lição como essa, uma lição prática, nós vamos precisar, assim, colocar em nossa mente a lição número 11, alcançando os não alcançados. É uma lição prática, uma lição que nos leva, assim, a olhar para os exemplos deixados pelo nosso Mestre. O Jesus Cristo foi um missionário por excelência. Ele precisava ensinar os discípulos que eles tinham que derrubar a parede transcultural e ir até onde estavam os não alcançados. Isto aconteceu depois do Pentecostes. Muitas pessoas reunidas, de várias línguas, o Espírito Santo mostrou que o dom de língua era o dom missionário, era o dom para ensinar as pessoas sobre a salvação. E depois, quando houve a perseguição dos cristãos, através de Saulo, a igreja se dividiu para diversas partes, assim, das regiões da Ásia, da Fenícia e outros locais, e eles foram pregando o Evangelho. Algo assim espetacular. Com isso, o relato bíblico amplia a nossa visão missionária na questão da espiritualidade. Nós temos que enxergar um círculo maior, além da nossa zona de conforto. E temos que nos dispor a ir alcançar aqueles que ainda não foram alcançados e precisam ser alcançados, mesmo sendo casos difíceis de enfrentar. Nas ilhas ocidentais havia um homem chamado Bic. Bic era um verdadeiro demônio, ele tinha pacto com o demônio. Os espíritos faziam tudo que Bic mandava. Ele vendeu sua alma ao diabo. Não foi uma situação fácil evangelizar Bic, porque Bic, ele pegava assim trabalhos onde ele movia até cadáveres, corpo, matava pessoas com rezas. Era muito poderoso esse homem nas ilhas ocidentais. E Bic, ele passou um dia por uma igreja à noite e viu um pastor falando que o diabo era um derrotado. Ele entrou dentro da igreja aos berros, dizendo que o pastor tinha que se retratar e retirar as palavras que o diabo era um derrotado. O pastor olhou para ele e disse: então, em nome de Jesus, você está possuído de um demônio, sai desse corpo agora. Bic caiu desmaiado no meio da igreja, as pessoas levantaram e colocaram ele no banco. O pastor pediu que a igreja fizesse um círculo de oração. Bic estremeceu, o prédio praticamente estremeceu, havia muitos demônios naquele homem. Sabe quanto tempo a igreja levou para expulsar os demônios? 1 ano de jejum e oração. Bic foi convertido pelo poder do Espírito Santo. Quando Bic foi batizado, havia mais de 3.000 pessoas numa praia. Ele juntou todos os materiais de feitiçaria dele, fez uma montanha de quase 5 metros de altura. Ele mesmo jogou gasolina e tocou fogo. O diabo quis impedir, mas Deus não permitiu e todo aquele material de feitiçaria foi então incinerado. Bic foi batizado e se tornou uma bênção para o evangelismo. Ninguém acreditava que Bic agora era um evangelho, era um crente, uma pessoa alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. Ellen White escreveu no livro Serviço Cristão, página 109, o seguinte: Cristo morreu na cruz para salvar o mundo de perecer no pecado. Ele pede vossa cooperação nesta obra. Deveis servir-lhe de mão ajudadora, com um esforço sincero e infatigável. Deveis buscar salvar os perdidos. Não é fácil. Tem gente que já se cansou de dar estudo bíblico. Tem gente que, porque a pessoa desistiu, eu não vou dar mais estudo bíblico, a gente só perde tempo. Não, a semente fica naquele coração. Muitas vezes a pessoa no leito de morte se lembra dos estudos e entrega de novo o coração ao Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa está numa dificuldade, lembra de Jesus, dos estudos, do poder de Deus, a pessoa volta para Jesus. Jesus andou por terras estrangeiras, deixando sua região pessoal, amiga, conhecida, para ir evangelizar pessoas do outro a quase 400 quilômetros de distância, levando o reino de Deus, aliviando o coração das pessoas, curando as enfermidades e ajudando as pessoas nos sofrimentos humanos. Jesus Cristo olhava as multidões e se compadecia dessas multidões. Ele foi até a região de Tiro e Sidom para curar a filha de uma mulher cananeia, sofredora. Os discípulos viram ali o muro de separação sendo derrubado. Então, quando houve a pregação aos gentios depois do Pentecostes, eles entenderam. Jesus foi longe para evangelizar. Então eles também poderiam seguir o mesmo exemplo. Jesus nos deixou um desafio. Ele disse assim: quando o Filho do Homem voltar aqui, vai achar fé na terra? Ou seja, a nossa fé tem que ser multiplicadora do poder do Evangelho nos corações nos quais nós testemunhamos do poder de Deus. Ele nos deixou a grande comissão: ide por todo o mundo, ensinai tudo o que eu vos ensinei, ensinando as pessoas a guardar tudo que eu vos ensinei. Fazei discípulos. Só discípulos conseguem fazer discípulos. Um obreiro jamais deve desistir do reino de Deus. Embora nós sejamos às vezes tentados a desistir por causa do desânimo, das circunstâncias desencorajadoras,
as pessoas podem pensar, não adianta, por que eu estou fazendo aqui? Robert Morrison, ele foi um pregador da Inglaterra, ele era um menino. Quando ele estava tocando no piano da igreja, um diácono disse, para de mexer nesse piano, seu moleque. O pastor disse, calma, não seja assim, o menino tem talento para música, ele gosta de música. Um dia, esse pastor pregou, sabe o que o ancião disse? Pastor, está na hora do senhor pendurar a chuteira. Que sermãozinho, água com açúcar, hein, pastor? Pelo amor de Deus. O pastor sentou no banco da igreja, triste. O menininho que estava tocando piano foi lá e disse, pastor, quando eu crescer, eu quero ser pastor igual ao senhor. Eu quero pregar igual a você. O pastor sentiu um alívio e disse, como é que é, filho? Eu quero ser pregador igual ao senhor. Pois o pastor não esqueceu disso. Conduziu esse menino no caminho do evangelismo. Ele foi fazer teologia. O pastor, deu uma referência para esse menino. Se tornou Robert Morrison, que anexou metade da Índia ao cristianismo. Pra vocês terem uma ideia. Tá vendo? Foi para um lugar bem longe pregar o evangelho. Por isso vale a pena nós nos esforçarmos para pregar aqueles que não foram alcançados ainda. Jonas, quando Deus chamou Jonas para pregar a Nínive, dizia, o quê? Os assírios? De jeito nenhum. Quer que aquele porra morra todo queimado. Não é assim. Deus mostrou para Jonas que tem que ter compaixão das almas sofredoras. Deus disse, Jonas, você teve dó de uma planta que você não teve trabalho nenhum para fazer ela crescer. E você tá com dó de uma planta. Você não vai ter dó de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Foi aí que Jonas caiu em si. E Jonas, ele considerou que o que Deus estava dizendo tinha razão. Deus tem razão em nos pedir que nós alcancemos os não alcançados. Foi a lição dessa semana, uma lição prática e pede que nós possamos agir em favor desse evangelismo. A missão de Deus é a minha missão, é a tua missão. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Feliz sábado na presença do Senhor.